O sol do meio-dia batia impiedosamente sobre as montanhas irregulares do Colorado, transformando a poeira em uma névoa que tremeluzia como o calor que sai de uma forja. Clara Ara semicerrava os olhos contra o brilho, pressionando-se contra a sombra de um penhasco desgastado pelo tempo. Seu coração martelava, e cada nervo estava tensionado com o tipo de alerta que nasce quando se sabe que está a segundos do perigo. Ela vinha seguindo Garris e sua gangue havia dias, fingindo ser apenas mais uma andarilha cruzando o território. Eles não sabiam que ela era uma repórter, nem que estava armada apenas com um caderno e um aguçado instinto de sobrevivência. Ela havia tropeçado no segredo deles, perto demais do esconderijo de ouro. E naquela noite, ou talvez até agora, eles estavam prontos para eliminar o problema. A mina estava abandonada havia décadas, um resquício de sonhos febris e trabalho esquecido. A armação de madeira se erguia como dedos esqueléticos. Algumas tábuas estavam apodrecidas, outras mal se sustentavam. Partículas de poeira rodopiavam nos feixes de luz que atravessavam a escuridão. E o leve eco do vento no túnel fazia o lugar parecer vivo, como se a própria terra a observasse. Clara podia ouvir a gangue discutindo lá em cima, suas vozes carregadas pelo vento, ásperas, agudas, cheias de ganância e frustração. Ela se agachou, respirando de forma curta e silenciosa, agradecendo por ainda não terem percebido sua presença. Seu plano tinha sido simples: observar, registrar e esperar por uma abertura. Mas em sua ingenuidade, ela não previra Garris percebendo o movimento atrás de uma rocha perto da borda do penhasco. Num segundo, ela estava anotando mentalmente as posições do ouro roubado. No seguinte, sentiu mãos ásperas agarrando seus braços. A luta foi breve, mas brutal. Clara Ara gritou, debatendo-se com uma força desesperada que nem sabia possuir. O sorriso de desprezo de Garris era um corte cruel contra o pânico dela quando ele a empurrou para frente. Acha que pode nos seguir e continuar viva, garotinha? Rosnou ele, as palavras pontuadas pelo estalo da tábua podre que seu pé acertou. O chão cedeu sob ela num colapso repentino e aterrorizante. Caiu na escuridão, o estômago virando enquanto despencava, um grito rasgando sua garganta. A queda pareceu durar uma eternidade. Terra e pedrinhas choviam sobre ela enquanto tentava agarrar-se a qualquer coisa que pudesse desacelerá-la. A dor explodiu em seu tornozelo quando atingiu uma saliência irregular, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Uma chuva de poeira e pedras a enterrou parcialmente, seus cabelos grudados ao rosto, sujeira cobrindo cada centímetro de sua pele. Ela tossiu violentamente, tentando expulsar os detritos que sufocavam seus pulmões, e percebeu com um choque que estava presa, pendurada numa saliência estreita acima de um abismo cujo fundo ela não conseguia ver. O pânico ameaçou dominá-la, mas Clara Ara se forçou a focar, pensar, respirar, sobreviver. Suas mãos arranhavam as paredes ásperas do poço, raspando contra pedras afiadas, tentando encontrar algum apoio que não existia. Tentou medir a profundidade da queda abaixo dela, mas a escuridão engolia tudo a poucos metros. As sombras pareciam vivas, pressionando-se contra ela, sussurrando ameaças que não eram reais, mas pareciam inegavelmente verdadeiras. Lá em cima, Garris e sua gangue celebravam sua crueldade, confiantes de que ela estava acabada. Suas risadas ecoavam pelo poço, amargas e zombeteiras. O estômago de Clara Ara se revirou quando a realidade a atingiu. Se ninguém viesse, se ninguém aparecesse, ela estava sozinha naquele lugar escuro e implacável. E ainda assim ela não podia ceder. Suas mãos sangravam, suas pernas tremiam, mas sua mente permanecia afiada. Ela examinou a saliência, procurando qualquer coisa que a estabilizasse, que lhe desse um pouco mais de tempo. Então ela ouviu. A princípio pensou que fosse o vento, algum truque da mente desesperada. Mas não, era um som distante, deliberado, que não pertencia ao caos acima. O tilintar metálico de cascos contra a rocha. O ritmo era firme, implacável, aproximando-se com propósito. Clara congelou, cada músculo tenso, o coração batendo com força contra suas costelas. Seria possível? Alguém a teria seguido sem que percebesse? A silhueta de um cavaleiro solitário surgiu no horizonte, recortada contra o sol ardente da tarde. Ombros largos, chapéu inclinado, olhos ocultos pela aba. Ele examinou a área, calculando. A respiração de Clara Ara falhou. O rancheiro. Ela lembrava das histórias. Quieto, solitário, raramente falava,
O tipo de homem que media ações, não palavras. Uma sombra no vale por anos, visto e não visto. E ainda assim ali estava, descendo pela encosta com a precisão de quem sabia exatamente o que fazia. Desmontou sem dizer uma palavra, as botas esmagando cascalho e terra quebradiça enquanto se aproximava da borda do poço. O pulso de Clara disparou. Até onde ele poderia chegar? Como poderia salvá-la da gangue acima? Do poço? Das rochas afiadas esperando lá embaixo? Então ela viu o laço em suas mãos, cuidadosamente enrolado na sela. Ele o testou com os dedos, o olhar indo até ela, medindo. A gangue de Garris vacilou quando notou. A risada cessou, o espanto estampado em seus rostos brutais. Ninguém esperava que aquele homem silencioso interferisse. Ninguém ousara desafiá-los. Até agora. Uma onda frágil de esperança percorreu Clara, apertando seu peito. O rancheiro estava baixando a corda para ela, meticuloso, paciente. Aguente firme, chamou ele, a voz baixa e constante, cortando o caos como uma lâmina. Clara agarrou a corda com ambas as mãos, as palmas arranhadas e cruas, os nós dos dedos brancos pela força do aperto. As fibras ásperas mordiam sua pele, mas nada disso importava. Ele estava ali. Ele podia salvá-la. A gangue gritava lá em cima, ameaças misturadas com descrença. Mas o rancheiro não vacilou. Moveu-se mais para a borda, cuidadoso, sem pressa, um contraste gritante com o pânico e a crueldade acima. Clara apertou ainda mais, tentando estabilizar as pernas trêmulas enquanto a corda balançava ligeiramente ao descer nas sombras. Foi então que percebeu, ele talvez não estivesse apenas ajudando-a a sair, talvez estivesse descendo até ela. E quando ela encontrou os olhos dele, não viu hesitação. Não viu medo. Apenas determinação. O tipo de determinação que cria lendas nos vales, que faz inimigos repensarem suas escolhas. A esperança de Clara inflou. Ela sabia que não seria deixada para trás. E enquanto o sol ardia no alto, projetando longas sombras sobre o penhasco, o rancheiro se preparou para descer, não com um grito, não com um gesto grandioso, mas com a silenciosa e inabalável decisão que lhe rendera sua reputação. O pulso de Clara acompanhava o ritmo da corda. O rangido da madeira acima, a risada distante agora transformada em alarme. De alguma forma, ela sabia que a história ainda estava longe do fim. As mãos dela estavam em carne viva, sangrando de tanto apertar a corda áspera, mas ela se agarrou com o que restava de sua força. Suas pernas tremiam violentamente, ameaçadas pelo frio e pelo cansaço, mas a presença calma do rancheiro ao seu lado a mantinha firme como nada mais poderia. Quando ele finalmente se moveu, passando por cima da borda com aquela determinação silenciosa, ela sentiu uma onda de medo misturada com admiração. Ele não hesitou, não parou para calcular. Simplesmente desceu, cada pé encontrando apoio nas estreitas saliências com uma precisão impressionante, a corda firme entre as mãos. Mantenha-se firme, disse ele, a voz baixa e medida. Não era tanto uma ordem quanto uma promessa, e Clara se agarrou a ela como a um salva-vidas. Cada passo na saliência traiçoeira parecia impossivelmente perigoso. Cada pedra solta ameaçava traí-los. Poeira caía em cascata ao redor, formando pequenas avalanches que faziam seu estômago se revirar. Mas o rancheiro se movia como se já tivesse percorrido aquele poço centenas de vezes antes. Os olhos de Clara se moviam rapidamente, absorvendo as paredes do poço, irregulares e implacáveis. Sombras dançavam sobre a pedra áspera, distorcidas pela luz forte de cima. Ela podia ouvir a gangue gritando do topo, suas vozes carregadas de descrença e fúria. Peguem-na! Não deixem ela escapar! As palavras de Garris ecoavam, mas pareciam distantes, impotentes diante da determinação focada do rancheiro ao lado dela. Ele alcançou a saliência dela com passos cuidadosos, aterrissando com um baque controlado que levantou uma pequena nuvem de poeira no ar. Por um momento, apenas se olharam, olhos se encontrando. Ela percebeu um leve sorriso surgindo em seus lábios, o tipo de expressão que prometia segurança, mas carregava o peso de um aviso não dito. Suas mãos se estenderam, segurando a corda com firmeza, de forma ensaiada, prometendo que não iria soltar. Segure meu braço, instruiu ele, em voz baixa. Clara envolveu os braços ao redor dele, os dedos cravando-se no tecido da camisa. A textura era áspera, mas de algum modo familiar, uma presença que a ancorava no caos.
Ele se moveu ligeiramente, testando o peso dela e o equilíbrio combinado, e então indicou a próxima saliência abaixo. Passo a passo, desceram juntos. O rancheiro guiava-a com pequenos movimentos precisos, minimizando o risco de escorregar. Cada pedra sob suas botas gemia, ameaçando ceder, mas sua confiança nunca vacilava. Clara não podia deixar de admirar o controle absoluto que ele tinha sobre o ambiente. Ele não era um homem que lutava sem pensar. Calculava, antecipava e executava com uma maestria silenciosa que não deixava espaço para erros. No meio da descida, uma pedra maior se moveu sob o pé de Clara, enviando um tremor pela corda. Ela arfou, agarrando o braço do rancheiro desesperadamente, esperando despencar na escuridão. O aperto dele foi imediato, firme, e sua voz calma cortou o pânico dela. Eu te seguro. Não resista. Apenas me siga. O simples gesto de segurança estabilizou seu coração. Lentamente, cautelosamente, passaram pela seção instável. Cada passo, uma pequena vitória contra a gravidade e o medo. Abaixo, o poço se abria levemente, revelando os remanescentes irregulares dos túneis antigos da mina. O leve cheiro de terra e pedra úmida enchia as narinas de Clara. Ela podia ver o contorno de uma saliência inferior, onde havia caído, e o rancheiro a guiou até lá com uma direção firme, porém gentil. Ela se agachou enquanto ele testava a saliência com o próprio peso, depois sinalizou para que ela o seguisse. Pronta? Perguntou, voz baixa, sem impaciência, apenas objetiva. Clara assentiu, segurando a corda com determinação renovada. Passo a passo, moveu-se ao lado dele, a confiança nesse homem silencioso absoluta. Não havia tempo para hesitar. Um passo em falso poderia significar morte certa. Os gritos da gangue haviam se tornado frenéticos, sua arrogância substituída por um medo crescente. Eles haviam subestimado o rancheiro silencioso, e isso começava a se mostrar. Finalmente, chegaram a uma seção estreita que levava ao fundo do poço. Os braços de Clara tremiam violentamente, mas o rancheiro se posicionou para sustentar seu peso. Apoie-se em mim, instruiu ele. Ela se apoiou, o corpo contra o dele, e juntos avançaram até o chão macio sob suas botas. Substitua a pedra afiada, disse ele. Ela expirou lentamente, um longo suspiro trêmulo que levou consigo parte do medo que carregava há horas. O rancheiro não comemorou, não relaxou a guarda. Seus olhos escaneavam o entorno, atentos a qualquer movimento acima. Ele indicou para Clara se colocar atrás dele enquanto avaliava a rota mais segura para sair do poço. Lá em cima, Garriz e sua gangue haviam recuado da borda, agora incertos e temerosos. Seus gritos foram substituídos por sussurros raivosos, a frustração de perder o controle evidente em cada tom. Vamos, disse ele finalmente, acenando para um túnel estreito que levava para fora do poço. Clara seguiu, cuidando para não tropeçar no terreno irregular. Cada passo era deliberado, medido, enquanto o rancheiro liderava o caminho. O túnel era apertado, o ar pesado de poeira e cheiro de pedra antiga. Ela ouvia seu próprio coração, alto e insistente, no silêncio que o cercava. Finalmente, emergiram à luz do sol, cobertos de poeira e machucados, mas vivos. As pernas de Clara cederam ligeiramente, e o rancheiro a segurou, firme e gentil. Ela olhou para ele, esperando palavras de conforto, talvez até elogios, mas ele não disse nada. Em vez disso, inclinou ligeiramente o chapéu, com um leve sorriso ainda brincando nos cantos da boca. Você teve sorte, disse simplesmente. A simplicidade da frase carregava mais peso do que qualquer discurso longo poderia ter. Clara respirou fundo, absorvendo o momento. Percebeu então que o rancheiro não precisava falar muito. Suas ações haviam dito tudo. Ele desceu em um poço escuro e perigoso sem hesitar, arriscando sua vida para salvar a dela. Lá em cima, a gangue recuara, impotente para agir. Gritavam ameaças e maldições, mas suas palavras eram inúteis diante da presença silenciosa e firme do rancheiro. Ele montou no cavalo com um movimento fluido, passando a perna sobre a sela e acomodando-se como se nada tivesse acontecido. Clara observou enquanto ele conduzia o cavalo para longe do poço e do caos que quase os consumiu. O sol projetava longas sombras atrás dele, a poeira do caminho rodopiando como um véu. Clara percebeu que testemunhara algo raro, um herói que não precisava anunciar suas ações, cuja força e coragem eram medidas não em palavras,
mas em atos silenciosos e decisivos. Ela se endireitou, limpando a poeira, o medo lentamente dando lugar a um profundo sentimento de gratidão e respeito. Garris e sua gangue ficaram ali, gritando para o vento, suas ameaças inúteis contra um homem que já havia desaparecido além do horizonte. Clara Ara sabia que jamais esqueceria aquele dia. O terror, a escuridão e, finalmente, a figura calma e destemida que desceu ao poço e emergiu vitoriosa. O rancheiro mostrará que, às vezes, o silêncio fala mais alto que palavras, e a coragem se mede não pelo barulho, mas pela certeza silenciosa da ação. Enquanto o sol se aproximava do horizonte, pintando as colinas em tons de ouro e âmbar, Clara Ara respirou fundo. Sobreviveu à queda, sobreviveu ao poço e sobreviveu aos homens que pensaram poder controlar seu destino. E lá na frente, cavalgando firme na distância, estava o rancheiro silencioso, cujas ações salvaram sua vida e cuja presença permaneceria para sempre em sua memória. Faísca, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir polegar apontando para cima e se inscrever sino no canal para mais conteúdos incríveis. Seu apoio significa muito e nos ajuda a trazer ainda mais vídeos empolgantes para você. Balão de Fala, deixe um comentário abaixo e nos conte o que você quer ver a seguir.